Olá, aqui Ana Carolina Bolsoni e hoje a minha convidada maravilhosa, uma amiga incrível que há anos não havia. Convidei ela para esse podcast que você, mulher 40 a mais, fica aí que hoje nós temos muito assunto aqui para falar. Hoje a minha convidada é a Gláucia Ferreira. Ela é professora, palestrante, educadora física, personal trainer e também atleta de esportes com prancha. Então, seja muito bem-vinda, Gláucia. Estou muito feliz que você aceitou esse convite para trazer o seu conhecimento para mulheres aí acima dos 40. Tem toda uma história aí que a gente agora vai entender um pouco melhor. Mas eu gostaria que você se apresentasse para o público, contasse um pouco quem é a Gláucia, né? Pode se apresentar, fica à vontade. Olha quanta coisa, hein? Já mandou Gláucia, até eu fiquei olhando, gente, essa daí sou eu mesmo? É isso mesmo, Cá. Comecei como personal trainer, né? Que sempre foi o meu sonho desde pequena. E as coisas foram acontecendo com o tempo. Meu pai é palestrante, o meu irmão, a minha irmã, minha família toda. E um dia até passou isso pela minha cabeça, de eu ser palestrante, mas passou assim. Até que apareceu uma oportunidade, eu agarrei. E hoje estou palestrando também, estou nessa fase de transição de carreira. Na verdade, eu não digo ainda que é transição, porque eu ainda continuo no personal e quero continuar. Sim. Mas eu estou entrando nessa área de palestrante e sim, apaixonada por esportes com prancha, já competi pelo wakeboard, fui campeã brasileira, eu acho que foi em 2012, 16, se eu não me engano, já faz tempo. E estou aí consolidando a minha carreira de palestrante e o ano que vem também dando aula de pós-graduação para treinamento feminino. Gente, é incrível, né? Porque é uma mulher imparável, né? Você viu, quando eu falo assim, professora, palestrante, mulher 40 a mais, a gente estava se preparando para o podcast e tudo vai sendo com muita naturalidade, né? Não tem nada, tem umas perguntas aqui, mas a conversa foi rolando. Nós ficamos, mais de 20 minutos. Uns 30 minutos já conversando. 30 minutos conversando e foi saindo Ainda falei, Carol, vai ter assunto daqui a pouco, quando chegar lá. Então, mas Gláucia, conta pra gente como que começou a sua história na educação física, porque hoje eu vejo muitos profissionais desmotivados com a profissão da educação física. E são poucas as pessoas que, assim como você, têm esse gosto, né, pelo esporte, têm esse gosto pelo treinamento. Antes de você contar, eu lembro de uma conversa que nós tivemos lá na academia, na Reebok, nós trabalhamos na academia Reebok. 10 anos atrás, Há 10 anos atrás. E eu lembro um dia a gente estava, acho que era aquecendo, e daí você falou assim, nossa, eu fico incomodada com essas pessoas que parece que estão morrendo, meu Deus, que não vai pra vida. E nós duas, super ativas, né, super pra frente. Então, essa questão do corpo, do movimento, é uma coisa que nós pensamos, né, de forma parecida. Conta para as pessoas como que começou a sua história na educação física. Eu vou te contar. Inclusive, a Carol trabalhou comigo na Reebok e a gente já naquela época se conectava porque a gente tinha um jeito muito parecido de ir atrás, de buscar, de querer coisa nova. E eu vejo que você continua nessa busca. Você falou de mim, uma mulher incrível, mas eu que estou na frente de uma mulher incrível, que sempre esteve na busca, nunca se contentou com aquilo e sempre estudou, sempre teve mais e mais. E eu fico muito orgulhosa de ver você hoje como psicanalista. Mulherada. Obrigada. 40 a mais aqui representando, hein? A gente vai entrar nesse assunto falando nisso, né? Por que dá 40 aí a gente começa numa mudança, uma transição de identidade? O que acontece também, tanto com a parte comportamental, com a parte emocional, a parte física. Gente, hoje nós vamos falar físico, mental e comportamento, espírito. Estamos nessa fase, né, Cá? Inclusive. Exatamente, né? Mas conta aí, como que começou, então, A minha história com o movimento, com a educação física é muito legal, porque desde os meus 7 anos, eu já sabia que eu queria ser professora de educação física. Como que isso começou? A minha mãe, ela sempre estava em casa meio triste, meio cabisbaixa, assim, por questões de vida dela. Quando ela arrumava força para ir para academia, ela voltava diferente. E eu já percebia. E teve uma vez que ela chegou para mim e falou assim, filha, vamos comigo para academia hoje? Que ela não tinha com quem me deixar, né, naquela época. E você fica lá me assistindo. Eu fui, eu tinha 7 anos. Eu lembro até hoje.
Eu entrei naquela salinha de ginástica, sabe aquela toda espelhada, aquela coisa que a gente tá acostumado, porque eu já dei aula de ginástica também. Você já deu aula de ginástica, com a musculação, não é? Mas eu dei. Mas já foi tipo uma aula, assim, de ginástica, né? Porque, de repente, a gente tem que ir assim, né, também, né? De repente, te coloca lá professor e vai... de educação física aceita tudo. Só que mulheres, assim, com determinado perfil, vai lá e fala assim, me dá 5 minutos que eu aprendo e faço, não tem problema. Completamente, sério. Eu acho que isso é muito nosso perfil. A gente tem esse Exato. perfil bem parecida. Exato. E a minha mãe, bom, enfim, cheguei na sala de ginástica, aquela coisa cheia de espelho. Lembro que eu fiquei no colchonete, quietinha, olhando para minha mãe. E eu, sendo uma criança hiperativa, eu fiquei muito curiosa, fiquei quieta assistindo aquela aula. E o professor suado conduzindo a aula, indo pro lado, sabe aquela coisa de aula de ginástica, que o professor vai pro lado e bate palma e vai pro outro? E minha mãe feliz, e quem estava em volta feliz. Eu parei, a aula terminou, minha mãe vindo até mim falante, feliz, suando. Eu olhei para o professor, eu olhei para minha mãe e eu falei, eu vou fazer o que esse professor faz. Eu vou transformar vidas através do movimento. Lógico, eu tinha 7 anos, eu não sabia o que era exatamente transformar vida através do movimento, mas a minha mãe estava feliz. E foi a partir desse dia que eu sempre soube o que eu quis fazer. Então, eu acho que o meu propósito, por sorte, enfim, não sei o que eu posso dizer, mas desde os meus 7 anos eu já tracei o meu caminho para isso acontecer. Que linda essa história, porque, Gláucia, faz muito sentido o que você está falando, porque isso traz o sentido que você dá para a educação física, que é transformar vidas através do movimento. E quantos profissionais não têm sentido naquilo que eles fazem, né? Eles acordam, trabalha, paga conta e dorme, no outro dia começa do mesmo jeito. E não tem esse algo que movimenta. Perde a energia, né? Vai sugando a energia, na verdade, né? Porque não tem aquele propósito do acordar. Por que eu tô fazendo isso? Porque não tem um sentido. Não tem esse sentido, que nem você... Eu vou transformar vidas, assim como a da sua mãe foi transformada, né? Então, hoje, nós estávamos comentando, inclusive, sobre esta geração ali entre... 20, 30 anos que está na educação física, que a gente sente essa diferença do que da nossa época, Sim. Que era uma geração mais assertiva, com mais gana, com mais força, garra. Com mais garra, né? E hoje em dia, você deve também observar em academias, às vezes até a postura de outros profissionais, como que eles se comportam, né, nas academias, né? E falando agora sem educação física, você também é atleta de esportes com prancha. Conta aí para todo mundo. Eu sou apaixonada por esporte com prancha. Como a gente já disse, a gente se joga, né? A gente maravilhosa. Se joga. Depois a gente vai deixar seu Instagram pro pessoal ir lá e Muito olhar bem. seus vídeos, Dá uma olhada, né? que tem meu lifestyle lá no Instagram também. Mas o esporte com prancha, eu vou falar uma coisa muito curiosa, que é isso até para deixar para algumas mulheres aí com 30, 40 anos. Eu conheci o wakeboard, eu tinha 28 anos. Ou seja, eu não comecei a praticar o wakeboard de nova. E mesmo assim, eu consegui ganhar o Campeonato Brasileiro. O que eu quero deixar aqui? Primeiro, não tem idade para você começar alguma coisa que você queira. E, imagina, com 30, 40 anos eu vou andar de wakeboard? Pois é, olha como que deu certo. E eu comecei... E depois do wakeboard, foi com 28 anos, eu comecei a andar de skate agora, faz 2 anos. Eu estou hoje com 42. Ou seja, eu comecei a andar de skate com 40 anos. E o surf também, que eu comecei junto com o skate, com 40 anos. E é uma fase que eu super estou me encontrando. O esporte sempre fez parte de mim. Eu já fiz triatlon, já fiz maratona. Mas o esporte com prancha que exige mais uma habilidade, digamos que ela não é física, né? Também física, sim, mas mais na questão de habilidade. E eu super me encontrei e eu quero deixar que não tem idade para uma mulher querer, né, fazer alguma coisa diferente. Eu vejo pelas minhas alunas, hoje de 40 a mais, elas falam, mas eu venho, eu treino, vou pro trabalho. Eu falo, tá faltando um esporte na sua vida. Você precisa fazer alguma coisa, porque o esporte, ele não é só o físico, ele mexe com o seu mental. Sim. É uma autorrealização sua. Olha que legal, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, é o seu momento. Exato. E pensar também no esporte, né? Quando você fala que você iniciou um esporte aos 40?
Com o wakeboard com 28 e com 40 anos o skate. Então, olha quantas habilidades você começou esse algo novo, o quanto você trabalha a sua cognição, o quanto você trabalha o seu reflexo, o quanto você trabalha o equilíbrio, novas enfim. conexões neurais, né? Que é o que a gente precisa buscar. Exatamente. Né? Tá relacionado até ao Alzheimer, a gente precisa buscar essas novas conexões neurais. E detalhe, eu tô lendo um livro maravilhoso, ele fala da importância dessas conexões, porque a mulher, ela tem 2 vezes mais chances de ter Alzheimer do que os homens, porque na menopausa, o cérebro da mulher encolhe, há uma diferença entre o cérebro da mulher e o cérebro do homem. Então, assim, por questões hormonais que todas nós passamos, e a gente não vai fugir disso, Sim. olha a importância da gente fazer agora, né? Buscar essas novas conexões neurais. Exatamente, porque depois quando nós estivermos com 50, com 60 anos, não é naquela faixa etária que a gente vai procurar uma solução. A gente está cuidando agora. Agora, exatamente. Né? E nem que, né, o esporte, mas pode ser um instrumento musical, qualquer coisa que... Aquela frase que é clichê, mas eu adoro. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Sim. Sim, é clichê, mas eu também... Eu adoro essa frase. E eu falo com elas, quando eu faço os grupos terapêuticos, eu também levo esse questionamento. Porque muitas mulheres hoje estão tão sobrecarregadas, estão tão cansadas, seja mentalmente, fisicamente, emocionalmente, que aí... Quando a gente fala sobre o esporte, né? Isso falando da minha prática clínica, vem as mulheres cansadas de tudo, principalmente nessa fase ali entre 45 e 50 anos. E esse cansaço, ela fala assim, eu não tenho essa energia aí que você tem para fazer esse esporte aí. Não tem, porque tem que cuidar da casa, que tem que cuidar do filho. Aí até um outro ponto que a gente estava conversando aqui, que eu acho importante a gente falar, que tem muitas mulheres que vão se identificar, o que você ouve e o que eu ouço também. É assim, mas você tem essa energia e você faz tudo isso porque você não tem filho, né? Você não tem filho. Então, por isso que você consegue fazer. Gente, o dedinho apontado na nossa cara, como Verdade. se isso fosse um problema ou se isso fosse uma solução, não sei. Eu ouço muito isso, se eu vou mostrar essa energia, essa vitalidade e... Eu escuto isso muito também, bastante. Também, né? E, sim, eu acredito que seja, assim, mais difícil para mulheres que têm filho, porque demanda muito mais, ainda mais quando a criança é pequena, principalmente na fase de gravidez, né? A mulher, ela passa... Aliás, só a mulher mesmo, né, que consegue passar por isso, porque o homem não conseguiria jamais passar por uma dessa. Mas tem também uma questão que tem que tomar cuidado, às vezes, para não se boicotar, né? Porque... Às vezes tudo bem, a gente tá cansada, mas eu tô falando por mim mesmo, tá? Às vezes mesmo não tendo filho, a gente quer se boicotar de alguma maneira. Então a gente quer colocar a culpa em alguma coisa para acalentar o nosso coração, para não jogar essa culpa na gente mesmo. Então a gente acaba a gente quer transferir. Todo ser humano faz isso. Então a gente tem que tomar cuidado e pensar, peraí, eu tenho, mas... O que são 20 minutos do dia? Inclusive, eu estava numa das palestras e um dos palestrantes falou uma coisa muito interessante, tá? Que eles pegaram grupos de pessoas que treinavam 3 vezes na semana, 16 minutos. Tá. Todos tiveram resultados muito bons. Ou seja, 3 vezes por semana, 16 minutos. O que é isso? É isso, não né? Não é nada. Porque quando você vê... Comprovado cientificamente que dá resultado. Sim. Quando você vê a mulher que faz... Toda mulher tem isso dentro dela de fazer tudo, de dar conta. Mas tem coisas, assim como o exercício, que só depende dela, né, Gláucia? Exatamente. Só depende dela. E não tem como fazer. E não tem ela que vai ter que colocar na cabeça e falar, eu vou fazer, porque... É difícil encarar isso no começo, mas depois que começa a sentir os benefícios e começa a te dar mais autonomia, mais confiança, porque eu vejo a atividade física não só como estética. A estética, para mim, ela é uma consequência. Mas você se admirar, acordar e falar, eu fiz, olha como eu sou demais. Olha que eu fiz. Gostoso. Mesmo eu com um monte de filho, mesmo eu com 1000 trabalhos, mesmo eu com a minha profissão, eu fui, porque eu
consigo, olha como eu me admiro. Exato. É mais esse aspecto da admiração do eu vou, eu faço, eu consigo, do que em si a parte estética, que é uma consequência. Exato, que é a cereja do bolo, né? Que é a cereja do bolo. Mas pensando também que essa mulher com os filhos, também ela pode pensar, ela como mãe, futuramente para esses filhos, porque ela também vai ser o exemplo para esses filhos, né? Aí você tem alunas que são mães, provavelmente os filhos querem seguir o exemplo, ainda mais quando são pequenininhos, né? Que eles querem fazer também. Então, eu vejo que a importância da gente olhar para a atividade física pensar além da estética, que isso é outro ponto que a gente estava conversando, né? A respeito, que a gente pensa assim, que as ideias são parecidas, né? Que nós temos o olhar para o treinamento físico, que eu me coloco nessa daí também, que é além do físico. Além, completamente. É o se amar, é o se cuidar. Né? Você já parou para pensar que o momento que você está treinando, que você está se dedicando esse tempo a você, é a hora que você está se amando, que você está fazendo carinho em você e se cuidando? É sua hora. E só depende de você. E só depende de você. E o que você falou é muito interessante, exatamente isso. Os seus filhos, eles enxergam não só pela fala, mas pelo que você mostra. Exato. Então, se você falar, filho, você precisa treinar, você precisa... você sai do celular enquanto você está na mesa, mas você mesma está no celular enquanto você está na mesa? Que exemplo que você está dando? É a mesma coisa do treino para o seu filho. Quando ele vê a sua mãe, não só pelo fato, minha mãe está treinando porque fisicamente, mas olha, minha mãe, ela vai lá, ela consegue. Positivo. Ela mesma cansada, ela passa por cima, ela tem disciplina, ela é resiliente. Essa é o que deixa para os filhos, né? Exato, porque é o reforço positivo, né? É o reforço positivo. Ele está olhando a mãe ou o pai cuidar da saúde e a partir desse olhar, dessa atitude que esse adulto está, né, tendo, ele vai querer repetir, ele pode querer repetir, não ao invés do pai e a mãe só mandar fazer, né? Mas falando em treinamento, que nós temos esse olhar do treino além do músculo, né? Eu falo, gente, como a gente muda, né? Porque eu com 24, 25, eu falava que eu só queria treinar quem quisesse treinar muito, porque Exato. Eu era assim, muito, né? E aí eu falava assim, não, só quem quiser treinar mesmo. Nossa, hoje em dia é completamente outra coisa. Nossa, meu Deus, ainda bem que a gente muda, né? Ainda bem que a gente evolui. Ainda bem que a gente evolui. Porque hoje, né, a gente vê o treinamento, o exercício de outra forma, de outra perspectiva, né? E falando em treinamento, você pode explicar sobre aquele treinamento... Tridimensional, esse nome bonito aí. Conta mais sobre isso. O treinamento tridimensional. Isso. Fala mais sobre. Ká, vamos começar pelo treinamento convencional, né? Se nós pararmos para analisar hoje, eu deixo uma pergunta até para os professores de educação física. Nós, professores, nós estamos apenas entregando o treino ou nós estamos ensinando o movimento? Porque, como nós já falamos isso lá fora, sequência de treino hoje, qualquer inteligência artificial e aplicativo hoje entrega. Mas ensinar movimento é a nossa responsabilidade. É a responsabilidade do professor de educação física. E o que eu enxergo hoje? A gente, num mundo onde as pessoas vivem sentada, com poucos movimentos de rotação, poucas diagonais, o dia inteiro em flexão, sentada, no celular, no trabalho, dirigindo, comida, não precisa nem mais fazer, perto do elevador, desce. Inclusive, esses dias até escutei um cara do Uber falando para mim que ele foi no mercado e tinha uma banana descascada para comprar. Pois é, nesse mundo que nós estamos vivendo, com cada vez menos com movimento. E aí, o que a gente enxerga hoje muito em treino convencional? Praticamente no plano sagital, que é o plano para frente e para trás, sentado, para cima, para baixo. Só que nós somos profissionais do movimento. Cadê os planos de rotação? Cadê os planos em diagonais? A vida, ela não acontece em cima de um aparelho. Não estou dizendo que o treino não tem que ter a parte de isolar, a parte isolada de treinamento em cima do aparelho. Nenhum momento, muito pelo contrário. Musculação e tridimensional, eles caminham juntos. Mas nós não podemos entregar um treino só em linha reta, se a vida não acontece em linha reta. E é o que eu falo,
cada vez mais o mundo vai exigir menos movimento, com automação. Hoje em dia você fala o quê? Abre a cortina. Você não precisa mais nem levantar da cadeira. E em terra onde não tem movimento, quem ensina é rei. Excelente, excelente. Olha só, né? Porque se a gente for pensar hoje como estão os tipos de treinamentos e pegar exatamente também essa geração mais nova aí, o que você está falando faz muito sentido. Eu venho da psicologia, faz muito sentido, faz muito sentido. Faz muito sentido. Por quê? Porque o mundo ele tende realmente a ficar cada vez, assim, as pessoas cada vez mais sendo exigidas menos de movimento. Cada vez menos, né? Até se você está dentro do carro, você precisa pegar algo atrás, você precisa rotacionar e precisa fazer um movimento, né? Pegar uma mochila atrás do carro. Exato. Então, o quanto as pessoas estão ficando mais encurtadas, o quanto as pessoas acabam ficando mais preguiçosas também, porque a gente tem uma estrutura, né, em volta que a gente não precisa mais se movimentar. E cada vez mais isso vai piorar ou não, sei lá, depende do ponto de vista, mas vai tirar o nosso movimento. E aí o que acontece? O que eu vejo? Aí o seu aluno chega na academia falando, professor, eu tô muito sentada, tô me sentindo meio travado, fraco. O que o professor vai fazer? Qual que é a nossa resposta? Ele vai lá e coloca mais ainda carga em cima dos movimentos que já repete, ao invés de aumentar o repertório motor. Trabalhar em planos frontais, que são os planos de inclinação e lateral, os planos transversos, que são os planos de rotação. É ensinar o corpo a não só produzir essa força, mas a absorver essa força, a desacelerar, a empurrar, a puxar, que é o que acontece na vida real e no esporte em múltiplos planos. Incrível, porque é sobre isso, não é sobre o músculo, né? Não é sobre a musculatura. Eu acredito muito nessa visão de treinamento, o quanto isso é rico, o quanto é valioso, porque a pessoa que está com você como profissional, atendendo essa pessoa, ela só tem a ganhar com o teu conhecimento. Porque se o profissional fica somente naquela ideia de determinado tipo de treinamento, somente focado na musculatura... Só aquele método é certo, só aquele... abrir a cabeça, né? Ou na estética, né? Porque assim... estética. As pessoas, elas começam a atividade física, às vezes pela dor mesmo, porque o médico mandou, porque alguém mandou ela fazer, ou precisa emagrecer, ou tá com dor. Mas você precisa ter esse olhar além do músculo, que é entender o que esse aluno precisa, o que você precisa entregar para ele. Aprender a ler o corpo do aluno. Exatamente. O que ele precisa, quais são os déficits dele, né? Exato. Porque eu sempre falo, quem pensa em movimento sempre pensa em músculo. Então, por exemplo, só que desenvolver músculo não significa que você tem uma boa estratégia de movimento. Parece ser tão simples, mas ninguém para pensar sobre isso. Mas é verdade. E fora o treinamento tridimensional, como você trabalha com muitos movimentos integrados, nós estamos falando de novas conexões neurais. Imagine que você é a parte cognitiva que você trabalha. Principalmente com o idoso, mulheres 40 mais, que você falou que o cérebro da mulher depois dos 40, com a perimenopausa, muda. Isso. Então, olha a importância. Não é pensar só em músculo. O músculo é importante, o músculo vai vir, você está se movimentando. Ah, não, mas eu não ganho hipertrofia. Lógico que você ganha hipertrofia num treino desse. Você vai trabalhar força também. Só que você vai trabalhar força dentro de um alinhamento, de uma estabilidade, de um controle, trabalhando e construindo tarefas com aquele aluno para você conseguir melhorar os déficits daquele aluno. E o mais legal que eu faço também, que eu acho interessante, é até uma dica para os professores. Por exemplo, eu pego os pontos positivos desse aluno e eu uso como estratégia para ele se sentir mais confiante, mais motivado. E quando eu percebo que ele está confiante e motivado, aí eu entro com algum exercício mais desafiador. Então, é você também saber dosar, é enxergar o seu aluno como um todo, não só como ele quer ganhar uma bunda, ele quer ganhar um abdômen. Ali que está na sua frente é um ser humano. É um ser humano que chega com dor, é um ser humano que chega com problema, que está no trânsito, que tem tantas
coisas na cabeça daquela pessoa. Então, o personal, ele não tem que enxergar como um músculo que você vai lá colocar na cadeira extensora e flexora e ponto final. Não, tem tanta coisa por trás dessa pessoa. E você pode me falar, como psicóloga, o personal, ele precisa ir além do músculo. Ele precisa enxergar aquele aluno por trás do que também ele é e criar essa conexão com o aluno. Conexão, exatamente. Eu falo sobre a conexão, o comportamento, que é além de você sair daquele olhar somente para a musculatura ou para atender o objetivo daquele aluno, que muitas vezes é o emagrecimento ou aliviar a dor, por exemplo. Sabe que uma das coisas que me fez voltar para a psicologia foi porque, às vezes, o aluno com dor, eu ficava pensando, isso aqui é psicossomático. Isso daqui não... Porque, assim, às vezes o aluno, ele fazia fazia outras coisas complementares, né? Como uma fisioterapia, passava em outros profissionais e aquela dor permanecia ali. Assim como as pessoas obesas, né? E aquilo, eu ficava sempre assim, eu ficava pensando, né? Eu falava, não, mas não é possível, isso daqui... Não. Aí, quando a gente sabe que você vai tendo contato com esse aluno, você fica sabendo da história de vida dele, você cria essa conexão. Aí você sabe todas as coisas que aquela pessoa está passando, todos os problemas que aquela pessoa está enfrentando. E talvez aquele horário que a pessoa está com você é um horário de alívio para ela. É um horário a pessoa está desestressando. Ela acha... É o momento feliz dela, né? Ela entende, o momento feliz. É isso que as pessoas não fazem. Isso, o momento feliz. É isso que as pessoas não fazem conexão. Que é o momento feliz. Você sabe que às vezes, postando sobre treino, a pessoa fala assim, nossa, só você. De onde você tira essa energia aí? Gente, um momento feliz, é isso mesmo. Tem que mudar a cabeça, né? Você já vai treinar pensando que é ruim, vai ser ruim mesmo, né? PNL, Programação Neurolinguística. Se você vai perguntar, que saco, vai ser um saco mesmo. Exato. Se você for perguntar, nossa, que legal, tô fazendo uma coisa pra mim, é o meu momento, aí vai mudar, né? Então, é você criar, assim, quando você tem essa conexão com o aluno, você sabe o que ele está passando na vida dele, você sabe quais são os desafios que ele está enfrentando. Às vezes, aquela hora com você é tão preciosa para ele. Às vezes, ele acha que ele está indo fazer um treinamento muscular, mas ele está ali com você, você tem seu conhecimento, você aplica, você cria uma conexão, você... Não tem como dar aula sem você criar essa conexão com o aluno. Não, porque você enxerga o aluno além do músculo. Além de falar, não, eu preciso fazer essa pessoa emagrecer. Ou eu preciso melhorar... Tem aula que ele precisa de uma mobilidade. Tem aula que ele precisa extravasar, fazer força. Tem aula que ele precisa estar no momento presente, conexão com o movimento, para ele nem pensar o que está acontecendo lá fora. E quando você enxerga isso, tem essa sensibilidade, que você só vai criar essa sensibilidade com a conexão do aluno, você conduz a aula de uma forma diferente. Por exemplo, você estava falando sobre dor, né? Muito aluno, ele já vem com uma carga de dor. O que ele faz? Ele se protege do movimento, ele cria caminhos para sair daquele movimento. E nós, como profissionais, por que temos que enxergar além do músculo? Eu percebo que aquele aluno, por exemplo, está com dificuldade de agachar. Ai, porque eu não posso agachar, porque... Ah, tudo bem, não pode agachar? Vem cá, então vamos fazer uma atividade aqui. Fica tranquilo, você não vai agachar. Tá vendo esse bastão aqui, ó? Olha esse bastão. Agora, imagine que você quer pegar alguma coisa no chão. Eu vou dando tarefas. Tá. Com essa tarefa, ele abaixou, ele levantou, ele não sentiu dor nenhuma. Terminou a aula, eu falo, engraçado, né? Você não podia agachar. Quantas vezes você agachou na aula hoje? Aí eu consigo mostrar para ele que tá na cabeça dele. Exatamente, porque você tem o olhar... Ele estava tão interessado em executar a tarefa que ele nem lembrou se ele agachou ou levantou. Então, nós temos que olhar também, né? Nós profissionais... agacha, não posso agachar. Então tá bom, não, tchau, vem pra cá, não pode agachar. E se você já joga pro seu aluno, cuidado quando você agachar, só agachar 90 graus, senão seu joelho vai doer. Você já tá jogando essa informação pra ele. Então você tem que buscar caminhos. Você tem que ter essa nuance, tem que ter essa sensibilidade de você conseguir conduzir a sua aula para aquele aluno que você vai conseguir fazer isso conhecendo ele, criando conexão e tendo a sensibilidade.
Exatamente. E Personal hoje é muito além do 3 de 10 na extensora, né? Aí que tá, é que nem todos os profissionais, Glaucia, conseguem ter essa visão, né? Porque tem muitos, tem profissionais e profissionais, todas as profissões, né? Mas todas as especialidades, mas nem todo profissional tem esse olhar que você tem, que eu tenho, que eu não acho que são muitos profissionais que tenham essa, assim, dentro de todo o contexto, assim, de forma geral, né? Porque hoje, às vezes, se você vai em outras academias, dependendo do nível de academia, você vê uns absurdos que você fala assim, gente, não é possível. Ou eu tô muito exigente, tô muito louca. Com a mídia social tá cada vez mais exposto a esses absurdos, né? Exatamente. Você olha e fala, não é possível. Essa semana mesmo, eu vi um profissional na academia, tinha um menino, devia ter em torno de 14 anos, 13, 14 anos, e aí ele saiu do leg e falou pro menino fazer flexão, e ele não conseguia fazer flexão, e esse professor de sala, assim, agachou, vai, você tem que fazer, você consegue, vai. E aí ele fazia todo desengonçado mesmo. Aí eu tive uma vontade de falar assim, será que está estimulando, né? Você acha que você está incentivando? Você colocou um menino na frente de todo mundo para passar vergonha, expôs. E tem pessoas que têm vergonha realmente de fazer, se acha que está fazendo o exercício errado. E se o profissional não tiver esse olhar... Mulher, ainda se fosse mulher, mais ainda. Se o profissional não tiver esse olhar de falar, de entender essa pessoa, de entender de fazer essa conexão, de entender sobre o comportamento, você vai ser mais um passando o treino e contando de 3 a 10. E vamos falar, o benefício, quando você tem essa conexão do aluno, não é só do aluno, é para você. Porque quando o aluno percebe essa conexão, ele vai sair diferente da sua aula, ele vai te indicar, e você vai ser referência e vai mudar a sua postura em relação aos outros professores. Então, por mais que isso mude o aluno, mas muda você como profissionalmente. Porque o seu aluno te enxerga diferente, as pessoas que estão em volta também te enxergam diferente. Tá vendo? É que a gente trabalha no mesmo lugar, gente. É por isso. Eu tô falando aqui, eu só vou fazendo os links. Fazendo as ligações. Eu lembro. Tá vendo? Foi uma faculdade, né? O lugar ali é uma faculdade pra gente, né, aprender. Você acha que hoje existe uma romantização, assim, desse treino pesado, que as pessoas esse treino que tem que postar na internet? Você acha que tem uma romantização disso? Acredito que sim. Ainda sempre vai ter. Quando a gente pensa em treinamento de força, a gente estava falando sobre treinamento tridimensional, né? Isso. Só voltando. Treinamento tridimensional é fácil. Nós treinamos muita força no treinamento tridimensional. O que eu vejo esse romantismo no treinamento de força nas academias é a falta de coerência com o que nós aprendemos em relação à técnica na faculdade, enfim. Por quê? Porque nós sempre precisamos pensar em manter a saúde de nossos alunos. Então, assim, não adianta a gente colocar carga e colocar força se o aluno não tem controle, se ele não tem alinhamento, se ele não tem estabilidade, porque essa conta vai chegar em algum momento. Portanto, fazer um agachamento e o cara conseguir fazer, 80 quilos cada lado, igual a gente viu um cara que, inclusive, está aparecendo diretos na internet, né? A galera fazendo agachamento mais do que pode. Morreu na academia. Muito. Não foi? Sim, tá Tava sem muito. orientação, ou com proporcional, ou com? Eu não me lembro. Eu também não lembro. Enfim, mas tinha uma fazendo elevação pélvica. Elevação também pélvica, exato. As pessoas estão passando no limite. Acredito que um dos motivos é a rede social, de querer mostrar, de querer estar cada vez mais forte e mostrar que consegue. Eu acho que essa exposição, uma delas, da rede social. Segundo, essa falta de
comprometimento do personal com a saúde do aluno, de não mostrar que o personal ele também pode conversar com o aluno e mostrar, olha, deixa eu te mostrar uma coisa, vem cá. Tá bom, você faz um agachamento, isso, mas olha o seu alinhamento, eu vou te filmar para você ver. Olha o seu controle, você vai ter problemas futuros por causa disso aqui. Então, os nossos alunos, eles não são, eles não têm, eles são pessoas que têm informação. Se você sentar e conversar com eles, eles vão entender. Porque, às vezes, o que eu sinto, eu como personal... O personal, ele tem medo de chegar para o aluno e falar assim, não, porque não quer perder aluno. Não, você quer colocar pesado, a gente vai colocar pesado. Para não perder aquele aluno. Não tem esse esclarecimento de sentar com o aluno e falar assim, vem cá, eu vou te mostrar por quê. Ter essa confiança, essa autonomia de mostrar o porquê é importante ele ter uma progressão de carga. Ele vai chegar naquela carga, mas... não no imediatismo. E as pessoas, elas buscam muito esse imediatismo hoje. Hoje em dia, porque... é tudo para ontem. Exato, exatamente. Quer já colocar... não, hoje eu quero começar a treinar, vamos colocar bastante volume, vamos colocar pouca recuperação, vamos colocar muita carga. Calma, você vai chegar lá. Só que se você pular etapas, você vai se lesionar lá na frente. Sim. Agora, falando sobre mulher 40+, que eu sei que também é o seu foco, né? É um dos nichos, assim, que você tem atuado muito. O que você falaria, assim, tem um discurso dessa fragilidade da mulher 40+, né? O que você pensa sobre isso? A mulher 40+, ela passa por um processo diferente. Muita alteração hormonal, alteração de composição corporal e a parte cognitiva também. Também. Então, portanto, o que eu sinto, o que eu vejo pelas minhas alunas é uma fase de transição. Nós estávamos conversando isso lá fora, sim. Inclusive... mulheres que trabalhavam muito tempo com alguma coisa e, de repente, falam, não gosto mais disso. Eu não gosto mais dessa comida, eu não gosto mais dessas amigas, eu não gosto mais desse trabalho. De repente, aí você se sente culpada por não gostar mais dessas pessoas, por não gostar mais daquela comida, E você fala, peraí, o que está acontecendo comigo? E acredito que isso seja toda a química que está rolando dentro do nosso corpo. Porque a mulher carrega culpa, né? Eu estava conversando com o personal esses dias. Falei, o negócio é o seguinte, a mulher tá sempre se sentindo culpada. Se ela achou que ela comeu demais, ela vai querer treinar porque ela tá se sentindo culpada. Se ela treinar demais, ela também vai se sentir culpada porque vai doer. A gente tá sempre carregando por qualquer uma culpa. Coisa. Porque a gente quer, na verdade, atender todas as funções, todas as nossas identidades e funções, né? Então, você como profissional, você como esposa, como filha, como atleta. Então, e aí, querendo atender todas essas funções, você começa a se cobrar. E aí você acha que você não está 100% em todas as funções. E realmente nós não estamos, a gente não consegue. E aí vem a culpa, né? E vê se você sente isso. Além disso, você está numa fase de transição. Então, você quer entregar, você quer mostrar, só que ao mesmo tempo, você quer falar, não quero. Não gosto. Ao mesmo tempo, você está na fase de que você não sabe se você quer agradar, mas você não quer agradar. Ao mesmo tempo, você quer falar, eu não tô nem aí, eu quero que vocês se lasquem. Então, você tá nessa fase de... É igual um adolescente que não sabe se é criança, quando tá naquela fase que não sabe se é criança ou adolescente. Eu acredito que nós estamos nessa fase. Tem hora que a gente quer agradar, porque a gente quer fazer as coisas. Mas tem hora que você fala, eu quero que você se lasque, eu vou fazer do meu jeito. Aí você fica culpada, porque você não mandou se lascar. Aí você volta e você fica nesse vai e vem. Gente, é muito louco, né? É muito louco, porque nós temos uma questão hormonal aqui que fica flutuando, entendeu? Muito. Então, a cada semana nós estamos de um jeito. Sabe que hoje eu postei uma sequência de stories, né? E assim, quando você fala de rede social, de digital, você tem toda uma estratégia que você vai seguindo, até para as pessoas irem sabendo do seu conteúdo, enfim, tem uma estratégia. Aí eu fui postando umas partes, assim, até chegar aqui na parte do podcast, aí eu fui me maquiar, eu falei assim, agora eu vou fazer maquiando mesmo, que tem dias que eu também não tô com saco, né? E aí eu falei assim, gente, eu tô aqui pensando que esses stories que eu postei pra vocês, caraca, se eu tivesse essa vida aí que eu tô exatamente nesse ritmo, drenagem, caminhada no parque, agora eu falei,
Mas tudo é um trabalho. Exato. E assim, é muito louco, né? Porque nos stories eu até falei assim... Falei, gente, eu tô pensando que quem tá olhando deve estar falando, gente, essa menina não trabalha. Porque eu fui para essa clínica de drenagem, porque uma amiga minha, para divulgar a clínica, falou, amiga, vem cá que eu aprendi uma massagem nova, você quer? A gente precisa fazer um vídeo, você topa vir? Falei, claro que eu vou. Aí, uma das minhas alunas tá com deficiência de vitamina D. E aí, ela queria o treino no parque, né? Sempre tá querendo treino no parque, daí aproveita o sol. Falei, claro, vamos. Daí hoje a gente fez uma caminhada. Eu falei, é entender, né, sobre a necessidade do aluno. Então, o que eu postei? A drenagem, né? Tô lá no parque. Mas depois eu falo, gente, essa... Mas olha a culpa em você. Exatamente, tá exatamente. E se você tivesse feito a sua drenagem, qual o problema? Qual é o problema? Você sabe o quanto você trabalha. Você sabe. Exatamente. Mas a gente sempre tá nessa culpa. Sempre nessa culpa, né? E assim, aí tem dias que você fala... dane-se, que Nem, a gente estava falando de gravar, né? Tem semana, aquele meu período que eu tô bem, que eu tô fértil, nossa, eu tô produzindo, faço 1000 vídeos, adoro falar no story, produzo palestra, conteúdo. De repente, tá chegando aquela época. Aí eu fico uma semana que eu não quero olhar nos meus stories, eu não quero mexer em conteúdo de palestra. Eu sou outra pessoa. Eu ponho aquela roupa, ai, que essa roupa tá horrorosa, é a mesma roupa de sempre. Essa roupa tá horrorosa, meu cabelo tá horroroso. Aí, quando passa essa semana, eu volto do normal, vai de novo, produz. Eu falo, gente, as pessoas que me seguem devem achar que eu sou louca, porque eu apareço um monte, 3 semanas, de repente eu sumo. Não, e assim, cada semana a gente tá de um jeito, né? Porque aquele momento que você tá postando e que você tá fazendo tudo, você sai marcando reunião, você sai marcando um monte de coisa, você sai... Aí você... Por quê? Porque você tá com energia para fazer isso. Daqui a pouco, o que você marcou cai naquela semana que você tá numa TPM e tá se aproximando da menstruação, aí você já fala, meu Deus do céu, por que eu inventei isso? Porque a gente ia ficar enjaulada, né? Olha, e aí se você não tem esse conhecimento, né, essa dimensão de como que funciona o seu corpo, até mesmo com a gente fica na dúvida muitas vezes. Imagina treinar uma aluna e ela tá com toda essa flutuação hormonal e às vezes nem ela sabe que é por causa disso. E aí ela vai falar, hoje eu não quero treinar. E aí você tem olha como é importante você conhecer seu aluno nessa hora, sua aluna. Exato. E você entender o momento. É o momento de colocar força. Exatamente. Você precisa entender. Por isso que trabalhar o treinamento feminino, personagens que trabalham com mulheres, tem que entender, sim, desse período da mulher de perimenopausa, de menstruação, de ovulação, até para conciliar o treino dentro do período que ela está naquele momento. Perfeito. Isso vai fazer toda a diferença para ela. Respeitar esse momento da mulher. Você sabe que eu tenho umas alunas passando nesse período da perimenopausa. O que eu observo? É muito maior o número de cancelamentos neste período. Porque a fome aumenta, porque diminui a leptina, né, que é um hormônio, acaba diminuindo, então, que é um hormônio que é responsável pela saciedade, né, ele tem outras funções, mas falando em saciedade, então você quer comer mais, parece que nada enche, nada sustenta, aí você come mais e você já se sente culpada porque você comeu várias coisas, aí você pensa, eu preciso ir treinar, eu sei que eu preciso ir treinar, eu ouço, isso você também deve ouvir. Mas hoje não dá, porque assim, eu dormi mal. Aí essa mulher, ela dorme mal. Ou ela acaba tendo dificuldade para dormir, ou acorda no meio da noite, ou acorda antes do horário que ela tem que acordar. E isso vai prejudicar todo o dia dela. Porque é um efeito cascata. Porque se ela não dormir bem, vai interferir no ciclo circadiano, que aí ela não vai ter disposição. Se ela tem vai chegar cansada, vai querer comer um doce, porque ela precisa de um carinho, vai sentir culpada por comer o doce, porque não treinou, porque tá cansada, não dormiu direito. Exato. E aí, se aquele marido, de repente, não falar com ela, não olhar para ela, olhar alguma coisa com ela. O meu marido, ele fala assim, amor, o monstro vem essa semana...
Tá vendo? Aí eu falo, ele tá aqui, é melhor você nem chegar perto. Aí esses dias ele pegou um pratinho, eu tava no quarto, ele comprou um chocolate pra mim, ele pegou a vassoura, o pratinho, aí ele empurrou o prato assim, olha, na porta do quarto. Gente, eu morri de dar risada. Eu falei, é assim que a gente fica. Não é? Porque... Mas é bom que meu marido entende, por exemplo, em casa. Sim. E eu já botei ordem lá. Já avisei, olha, é o seguinte, nesse período fica assim, você tenha mais paciência comigo, Exato. você entende. Acredito que seja muito importante também as mulheres conversarem com seus maridos e explicar que nesse período me deixa quieta. Não queira conversar de assunto que você sabe que vai me atingir nesse momento. Espera passar essa fase, respeita esse meu momento. E é super legal porque ele super respeita, porque a gente teve muita comunicação para chegar nisso. Sim. E quando passa o período, ele fala, agora a gente pode conversar disso? Beleza, agora a gente pode conversar disso. Porque, olha, tem TPM que você deve ficar com a língua afiada. Que se alguém falar alguma coisa, você responde. E tem TPM que você fala, me deixa quieta, não vou nem responder, que eu não tô nem com vontade de responder. E tem aquela que você chora. E tem aquela que você chora, tem aquela que você fica com raiva. Então, cada mês é diferente, né? Então, se você entende a sua aluna, né? Se você... imagina, gente, quando fica... Tem uma aluna minha que eu brinco, até mandei um meme para ela esses dias. Eu falei, se você morasse aqui no Brasil, ia ser nós duas. Ela na perimenopausa, eu na perimenopausa. E aí ela olhou, tipo, o que a gente ia fazer mesmo? Ai, total. Então, tipo, quantos que Esqueci, você fez? vai. Não sei. Por quê? Porque eu tava falando mesmo? Então, porque a mulher começa a esquecer as coisas, ela começa... Os sintomas que pode dar, né? O esquecimento. Então, a gente falou sobre... Tava falando sobre essa mulher, às vezes ela tem um treino que é à noite, e ela vai falar assim, nossa, mas hoje não vai dar para treinar, eu não dormi bem. E aí ela já vai querer comer muito durante o dia para poder ter uma sensação de prazer. O uso indiscriminado de cafeína, de energético, de estimulantes, porque ela vai falar, então, porque eu preciso trabalhar, eu não tô dando conta, tá difícil. Ou às vezes para treinar, não, eu preciso tomar mais Mas algo. precisa ir treinar, mesmo nesse período. Lógico, você não vai fazer um treino de força pura, não vai, mas você precisa ir treinar. Alguma coisa você precisa fazer, porque isso vai ajudar você sair da academia melhor. Também outra frase clichê, mas você alguma vez se arrependeu de ter ido para academia? Você sempre se arrepende de não ter ido para academia, mas de ter ido, você sempre termina e fala. E eu falo para minhas alunas, sabe aquele dia que você está muito cansada, e você treina? Quando acabar o treino e você falar, ainda bem que eu vim, eu quero que você de verdade, eu falo isso para vocês. E você pensa, olha como eu estava cansada, olha como eu estou saindo, e falha alto. Para o seu cérebro entender o quanto foi importante, mesmo cansada, você ter ido para a academia e ter feito 30 minutos, 20 minutos, o que seja. Exato. E a gente está falando desse assunto de mulher, 40 a mais. Eu tenho uma aluna que eu achei muito legal o que ela fez. Ela fazia aula comigo 2 vezes por semana. E ela está entrando nesse momento, né? E ela chegou para mim e falou assim, Glau, eu ia investir em reposição hormonal. Mas, ao invés disso, eu quero fazer 5 vezes por semana com você. Olha. Ela já tá comigo já há uns 13 anos. Mas faz um ano que aconteceu isso. Ela falou, cara, eu sou outra pessoa. E ela pegou gosto, ela começou a ir, ela faz 1 hora, ela quer mais, e ela gosta de treinar força. Eu olhei e falei, olha, você tá... Ela falou, eu não precisei fazer ainda a minha reposição hormonal. A academia, para mim, 5 vezes por semana, tá super me deixando bem. Eu sou outra pessoa, a minha disposição, a minha energia, quando eu saio daqui é outra. Que coisa linda, legal, né? Que coisa linda, porque é outro tema também super complexo, né? Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra, mas eu acredito que cada pessoa, para cada pessoa que vai chegar na sua situação e vai ver se precisa. Vamos tentar tudo antes de fazer uma reposição. Exatamente. Hormonal. Por que acontece que eu vejo? Eu vou fazer reposição hormonal, mas não treino. Então, oi, gente.
Olha que legal que essa aluna fez. Ela falou, não, peraí, antes de eu tentar isso, deixa eu ver se eu treinar 5 vezes na semana, eu me dedicar e realmente eu vou melhorar. E ela teve resultado. E você sabe, não, eu descobri uma informação esses dias, falei assim, eu não sei como que é você para descobrir informações para estudo, só que cada vez que eu descubro uma coisa, eu falo, onde que eu tava, que eu não sabia disso, né? Menina, eu descobri que o quadríceps é o maior receptor de insulina, ou seja, essa mulher que está na perimenopausa, que começa com essas questões do peso, dificuldade para emagrecer, ela começa a ter ela tenta emagrecer, mas ela não consegue com a mesma facilidade que ela conseguia antes, começa a ganhar gordura abdominal. Aí começa essa questão com a insulina. O quadríceps é o maior receptor de insulina. Ou seja, se a mulher fizer um bom treino, treinar esse quadríceps, treinar a perna, então aumenta esses níveis de receptores de insulina. Tipo, eu descobri essa informação, eu falei, meu Deus, onde é que eu tava? Porque então, essa mulher, falei assim, se ela treinar a perna, e aí, menina, eu parecia uma criança quando descobri essa informação. Vou agora, vou lá. Aí tem outra coisa que eu descobri, porque agora, gente, eu tô aqui, ó, especialista em perimenopausa, que agora ninguém me segura. Que é isso? Eu falei, gente, a mulher perde densidade óssea. Então, a importância de fazer treinos com salto. Com salto. Com salto. Que é além de você passar um salto para fazer um cardio, para muito emagrecer. Muito mais do que isso. É muito mais. Eu falei, gente... Isso é sensacional. É sensacional, porque tudo isso... E engraçado que tem medo, né, de fazer treino com salto. Esses dias eu tava dando aula para uma aluna, ela tem 42 anos, e eu comecei a dar salto para ela. E salto de cima para baixo, porque é o que acontece na vida real. É a aterrissagem, é o aprender a desacelerar e absorver a carga e aterrissar. E ela falou, Glaucia, mas como que eu vou aterrissar? Eu falei, mas espera, é aí que você precisa, porque é nessa fase de vida que você vai começar a aprender a densidade óssea. E os treinos de salto vão te ajudar a ganhar. Ela ficou impressionada, ela adorou o treino. Só que as pessoas têm medo de fazer esse treino, né? Medo de fazer o treino, vamos falar medo de falar de perimenopausa, porque a mulher, olha só, elas têm medo, sim, de salto, mas imagina o profissional que leva, falando assim, então, a tua faixa, a idade, né, você pode estar na perimenopausa. Primeiro que eu vejo que muitas mulheres não querem falar sobre isso. Mas você mostrar a importância, por que você tem que sabe, por que você tem que fazer o salto? Explicar para o seu aluno, é o que eu disse, comunicação com o seu aluno. Exato. Não é só dar o exercício, é você dar o exercício e explicar porque você está dando isso para ele. Quando você explica, o seu aluno entende, ele confia mais em você e ele para depois de ficar te questionando. Porque uma hora ele vai falar, beleza, já entendi, meu professor, tô tranquila com esse professor, eu sei que ele vai dar o melhor para mim. Exatamente. Então, assim, nós passamos agora, assim, falando do treinamento de mulheres, né? A gente passa por tantas transformações no nosso corpo, no físico, no mental, no emocional, né? É tanta coisa acontecendo, tanta cobrança, tanta culpa, que o quanto a atividade física te leva para esse lugar de autonomia. Completamente. De segurança, porque só depende confiança. de você. Exato. Uma amiga minha, um dia eu estava na praia, ela sentou do meu lado, ela olhou para mim e falou assim, eu já entreguei, eu tô com 48, já, meu corpo é assim mesmo. Eu olhei para a cara dela, eu falei assim, que é? Você pode parar. Você vai ligar para o seu personal agora. Você está treinando, em primeiro lugar. Ela, não. Você vai ligar para o seu personal agora. Não existe isso. As mulheradas da academia de 48 estão bombando, minha filha. Estão treinando, tão forte, estão lá toda bonitona. Isso é coisa da sua cabeça. Você pode ligar para o seu personal agora. Fiz ela ligar para o personal dela na minha frente. Hoje ela está treinando faz um tempo e ela sempre fala para mim, Glau, eu agradeço muito aquela conversa que você teve comigo, que você foi muito sincera de olhar para mim e falar assim... Pelo amor de Deus, tá parecendo uma velha, 48 anos, pode levantar daí e se mexer, porque por causa de você, hoje eu tô aqui, tô treinando e eu vi que realmente eu não tô morta, muito pelo contrário, eu tô muito viva. Então, o que eu ando percebendo também? Que a mulherada tá entrando na perimenopausa e tá se entregando, falando, é isso mesmo, eu vou ter que aceitar, então eu vou aceitar. E, chega em casa descabelada, com os filhos, marido. Não!
Para com isso. Lógico que não se entrega. Exato. E a atividade física não estamos falando isso porque atividade física isso não, é comprovado cientificamente. A gente não está inventando, não é um achismo que nós estamos conversando aqui. Vai fazer só bem para essa mulher. E mais do que isso, você trabalha com incentivo, você trabalha com motivação, né? Porque até na hora que era só com uma amiga, você tá ali incentivando ela e motivando ela a buscar o melhor para si. E né? É capaz. E aí é esse mostrar que ela é capaz. Exato. E esse trabalho que muitas pessoas também não vê, que acha que você vai só montar um treino. Eu já ouvi isso, é terrível, né? Só montar um treino. Não, meu bem, trabalha com apoio, com motivação, com incentivo. Com a causa, com... É muito mais do que isso, né? E falando desse 48, gente, olha, eu passei uma situação esses dias, acho que foi recente os dois que eu passei e na verdade foram 3 vezes a mesma fala, tá? Uma amiga de 35, ela não lembrava mais a minha idade e aí, enfim, ela disse assim, nossa, amiga, hoje eu não tô bem, sabe? Eu tô me sentindo uma velha de 40 anos. A outra, minha irmã, com 33, entrando na perimenopausa precoce de tanto tomar anticoncepcional. Olha tá? só. E aí, ela falando, daqui a pouco ela falou assim, Carolina, eu tô me sentindo uma velha de 40 anos. Ai. E aí, a outra, quando eu tava no salão, ela falando que teve uma decepção amorosa, enfim. E aí ela disse assim, olha, eu estava tão acabada a semana passada que eu tava me sentindo, sabe, uma velha de 40 anos. Gente, eu juro pra você. Eu olhei e falei, Você gente... escutou 3 vezes quase seguidas isso? Uma faz tempo já que eu escutei, uma faz tempo. E essas 2 foram seguidas na mesma semana. Aí eu falei assim, gente, é que eu não vou responder. Mas eu queria falar assim, então, mas eu fazendo 42, eu tô melhor que vocês, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu sempre falei isso. Tô melhor que vocês, gente. Por quê? Porque você sempre treina, faz esporte, sempre está estudando. É isso, não parar a vida. A vida sempre tem que estar em movimento. Exato. E às vezes a gente, né? Eu até falei esses dias no story, no meu Instagram, o que acontece? Às vezes a gente tá meio mais para baixo, não consegue fazer, acha que não pode, não acredita, e a gente vai se afundando cada vez mais. Sim. E o que eu penso sobre isso? Movimento. O movimento não é só do corpo. O movimento é do seu dia a dia. E o mínimo que seja esse movimento, começa fazendo por alguma coisa. Um movimento de, hoje eu vou sair da cama e eu vou, em vez de comer, sei lá, você sempre come coisa errada no café da manhã, eu vou comer isso, mas eu vou comer metade de uma coisa saudável. Uhum. Ou eu tô com preguiça de ir treinar, mas eu vou caminhar, vou subir de escada hoje até a minha casa, até o meu apartamento. Sabe, coisinhas pequenas? Sim. Até esse movimento pequeno virar um movimento grandão. Exato. Então, nunca pensa no onde você quer chegar. Pensa quais são os passinhos que você pode fazer para chegar até lá. Porque você não desanima. Quando você pensa que nossa, eu preciso ir lá para academia, 1 hora, fica lá, eu vou chegar lá, vai ter aquelas meninas que não gostam, que ficam no espelho tirando foto, que tem muita mulher que não gosta de ir para academia por causa disso. E eu não quero passar por isso e ver isso. Faz o seguinte, vai dar uma volta no seu quarteirão, começa com passos pequenos, até 1 hora o seu corpo se acostumar e você querer fazer por isso, Glaucia, que eu vejo que as mulheres em determinada faixa etária têm mais cancelamento do que as que têm menos de 35. Esses dias, uma aluna, eu dou aula ainda para brasileiras que moram no exterior, né? E aí uma aluna falou, porque não vai dar tempo, porque não sei o quê, porque daí... Tinha N coisas. Falei, você tem 20 minutos? Então, mas é porque se você tiver 15, a gente vai fazer em 15. Tá bom, vai. Conclusão, a gente fez 4 exercícios. Aí eu falei, você entendeu? Uma coisa é você olhar e falar, e você ter a consciência de, eu estou passando por uma transição, está ocorrendo oscilações hormonais, eu estou na perimenopausa, eu não estou com a mesma energia de antes. E, ok, mas o que eu posso fazer a partir disso? Outra coisa é você se apoiar.
e ficar 3, 4 dias sem querer fazer um treinamento. É o que você acabou de falar. Faça o mínimo que você fizer, mas faça. Você não pode se apoiar nisso. Exato. E, não vou fazer. A gente sabe, se tiver 15 minutos, a gente faz em 15 minutos. E vai ser ótimo. Eu falei no começo que os benefícios de você fazer 3 vezes por semana, 16 minutos. É isso. E acredito também que você, entendendo que você está nesse período, você primeiro se aceitar, falar, estou nessa fase, beleza, eu sei que eu tenho uma disposição. Então, como eu sei que eu estou nessa fase, peraí, eu não vou deixar de fazer hoje, não. Eu vou fazer 15 minutos. Eu vou chegar para o meu personal e vou falar assim, olha, hoje eu vim aqui fazer 20 minutos e vou embora. Tá bom. E vai que esse 15 minutos vira 30, vira 40, que você começa a se empolgar e você fica. Exato. Né? Teve uma outra que também, cancelou. Eu falei assim, peraí, ela tava com dores, né? Ela tinha feito acho que era uma mudança, enfim. Ela tava com dores. Hoje eu não vou treinar. Falei, bom, então hoje nós podemos fazer um alongamento. E combinando com uma mobilidade. Quem sabe? Pode ser. Então, assim, porque senão a pessoa cancela, não treina, não quer fazer nada naquele dia, né? Então, engraçado, a pessoa, quando ela pensa em treinar, ela sempre pensa que ela tem que... o esforço máximo, sempre... Nossa, calma, o treino não é só isso. Tem um momento do esforço máximo, tem um momento de uma mobilidade, o seu corpo vai precisar de tudo isso. É o treino feliz. É o treino feliz. E eu queria até falar uma coisa muito legal e importante para essa mulherada de 40 a mais. Eu tenho uma aluna que o sonho dela era fazer a parada de mão, o headstand. Tá. E ela nunca fez na vida dela. E ela falou, imagina, eu não fiz isso nem quando eu era adolescente. Você acha que eu vou fazer agora? Eu falei, peraí, você vai conseguir. Imagina, não vou. Você vai conseguir. Enfim, a gente fez um treino, foi evoluindo aos poucos. E ela fez o headstand. Com 42 anos, 43 ela tá hoje. Quando ela saiu do headstand, ela olhou pra minha cara, ela começou a chorar e falou, é o meu sonho de infância, eu não acredito que eu fiz isso. Tá vendo? Com quantos anos ela fez? É isso, né? Sobre transformar vidas. E né? você acreditar que você pode. E quantas vezes você acredita mais no teu aluno do que ele? Com certeza. Não é? É por isso que quem é apaixonado pelo que faz, quem tem propósito naquilo que faz, vai sempre encontrar um meio, uma forma de levar a sua voz ao mundo. Eu acredito muito nisso, né? Se você tem esse conhecimento, o quanto você pode levar a sua voz Total. ao Imagina, mundo abracei aí. e chorei com ela. Eu falei, não acredito, que legal. Ai, meu Deus. É legal essa superação do ser humano. A gente gosta, né? Amamos, nossa. Glau, a gente tá chegando ao final, estamos chegando, passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Mas, você também agora, só pra gente finalizar aqui, você também é professora, né? Você agora tá também numa transição de carreira aí. Isso. Você quer falar brevemente isso? Sim, estou nesse processo de transição. Inclusive, eu vou dar uma palestra no Fitness Brasil, na maior feira da América Latina de Educação Física. Estarei falando sobre o treinamento tridimensional. Então, quem estiver curioso, vai lá me assistir em agosto. E a partir do ano que vem também eu vou estar dando pós-graduação sobre treinamento tridimensional para o treinamento feminino pelo Instituto Valoriza. Então, tem muita coisa nova, muita coisa boa acontecendo na minha vida, muitos desafios e, como uma boa atleta, adoro um bom desafio. Agora, você quer deixar uma mensagem para essas mulheres 40 a mais, essas mulheres que querem saber um pouco mais desse incentivo, dessa motivação, o que você pode deixar de mensagem para essas mulheres que acompanham o seu trabalho? A primeira coisa é não se entregar e começar com passos pequenos, que desse passo pequeno vai virar um movimento muito grande. E a superação olha a transformação de nós mulheres. Olha o que aconteceu na nossa vida passada, na época das nossas mães, dos nossos avós, e olha o que nós estamos nos tornando hoje, né? Mulheres empoderadas, no trabalho, na profissão, ajudando outras pessoas, se apoiando mais umas nas outras, principalmente isso, se apoiar em outras mulheres, que essa força juntas eleva a gente mais de nível e começar em movimentos pequenininhos que você vai chegar aonde você quer.
É sobre isso, né? Sobre esse apoio, sempre uma auxiliando a outra, sair dessa visão, né? Que muitas pessoas têm. Eu sei que tem muito disso, mas muitas pessoas ainda falam da competição entre mulheres, né? Mas com que a gente possa ter consciência da gente, né? Exato. Consciência de si, da nossa evolução, para uma ajudar a outra, mesmo como sempre deveria de ser. Tem melhorado, né? Eu falo que se a mulher fosse unida, que nem os homens, e tivesse a autoestima deles, a gente já teria dominado o mundo. Verdade, é isso mesmo. Mas, Gláucia, eu quero te agradecer, né, por você ter aceitado falar, por você levar a sua voz, o seu conhecimento ao mundo, com que a sua palavra, com que o seu conhecimento chegue a outras mulheres, a outras pessoas, né, e que elas consigam se inspirar em você, na sua história, seja os profissionais de educação física, que também vão assistir, seja as mulheres 40 a mais, seja os maridos das mulheres 40 a mais, né? Com que todos possam absorver o que você tem de informação, de conhecimento. Muito obrigada. Cá, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Adorei bater esse papo com você. Espero Passou rápido. Outras vezes. Passou rápido. Mas é isso. Então, eu quero agradecer você. Eu vou deixar na descrição o Instagram. Aliás, fala o seu Instagram, daí eu deixo na descrição também. Meu Instagram é facinho. glauciaferreira.oficial. Ok, então eu vou deixar na descrição também o Instagram da Gláucia, segue ela, aproveita, curte aqui o nosso podcast, compartilha com outras mulheres que também precisam levar esse conhecimento. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui, até mais.